Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que vou desenvolver aqui questões variadas dos amigos, enviadas por eles para que eu possa aqui, né, falar alguma coisa a respeito desses temas, né? Já há algum tempinho, né, essa modalidade de vídeos vem sendo predominante aqui nas minhas postagens. Eu tenho gostado bastante dessa modalidade de vídeos. Acho que cria um dinamismo, uma maior diversidade temática e alguns amigos têm me dito também que têm achado legal. Gostaria de conhecer mais a opinião daqueles aqui que acompanham os vídeos, se estão gostando, se gostariam de algum tipo de alteração, envie, por favor, comentários nesse sentido, tá bom? E aqueles que desejarem enviar questões, podem comentar no vídeo, for uma questão sugerida, podem enviar também por e-mail que eu vou deixar aqui fixado, marceloraspaiva@gmail.com, tá bom? A imagem do vídeo está um pouquinho escura, estou num dia bastante nublado aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo. E, enfim, acaba ficando um pouquinho mais fechado, mas espero que não atrapalhe aí a percepção das coisas. Tá bom? Muito bem. A primeira questão de hoje. Qual a sua opinião sobre Dom Helder Câmara? Falei aqui sobre Dom Helder em outro vídeo, no qual um amigo perguntava sobre o Nelson Rodrigues, que era um crítico do Dom Helder Câmara. Muito en passant, assim, né? E agora uma questão particularmente sobre a minha opinião a respeito de Dom Helder. Dom Helder foi um personagem do século XX, né? Nasceu no início do século XX, faleceu no finalzinho do século XX. Um homem longevo, né? Viveu até os 90 anos de idade, se não me engano. Foi até meados da década de 80 um bispo, né? Atuante, né? Depois aposentado, se tornou bispo emérito, não é? Do Recife, de Olinda, Recife, se não me engano. E ficou, então permaneceu ainda aqui como um bispo, né, emérito, já aposentado, mas uma figura muito importante na vida nacional. Até o fim da sua vida ele foi uma voz importante. De modo geral, Dom Helder ele é muitas vezes considerado assim como um exemplo de católico do estilo Vaticano II, um exemplo de católico esquerdista, de católico da teologia da libertação. Existem muitas coisas caracterizadas assim com Dom Helder, embora todas essas coisas sejam bastante é, falhas em razão da sua superficialidade, né? Primeiro, que o Dom Helder era uma figura já atuante no meio católico antes do estabelecimento do Concílio Vaticano II, embora ele tenha participado dele de modo muito proeminente. E o seu envolvimento com as questões sociais estão longe de estarem conduzidas por um viés de esquerda partidária e relacionado com a teologia da libertação. Dom Helder é alguém envolvido com a ideia de um catolicismo voltado para os pobres muito antes do Concílio Vaticano II, muito antes do desenvolvimento da teologia da libertação, porque em um dado momento, né, muitos católicos pensaram assim, né? Quando nós identificamos, por exemplo, a doutrina social da Igreja, a doutrina social da Igreja enfatiza muito a responsabilidade para com os pobres. Enfatiza muito a responsabilidade do cristão para com o bem-estar social. Então, a proteção dos oprimidos, essas coisas são parte da doutrina católica, né? E isso vai, né, eclodir de outras maneiras, de muitas maneiras no Concílio Vaticano II, que trata também de outras coisas, do relacionamento da Igreja Católica com outras religiões, né? Da própria relação das ênfases católicas em relação à sua própria religiosidade, mas esse, né, influxo, né, esse encaminhamento, né, para as questões sociais, ela é própria do cristianismo, né? O Dom Helder, ele, para surpresa talvez de muitas pessoas, ele foi envolvido com um movimento que hoje é caracterizado como um movimento mais da direita, que foi o integralismo, né? A ação integralista brasileira. O Dom Helder foi um membro, um ativo
participante do integralismo no Nordeste, e ele primeiramente conheceu o integralismo e foi orientado pelo bispo católico do Rio de Janeiro a participar do integralismo, porque muitos católicos eram integralistas. E o integralismo ele tinha muito essa questão, né, da identificação, né, de um projeto que contemplasse também a questão do pão para aquele que não tem pão. Depois de um tempo, o Dom Helder se afastou do integralismo, não é? O próprio integralismo se tornou, né, muito difícil de ser mantido, sobretudo depois do Estado Novo, né, onde houve aquele confronto entre integralismos e o governo do Getúlio. Mas o Dom Helder nunca se disse, né, antagônico às perspectivas do integralismo. Veja que aqui os integralistas sempre foram, né, contrapositores, né, do Partido Comunista, né, dos partidos claramente à esquerda, não é? Por quê? Porque o Dom Helder conectava a sua ideia de ação social com um referencial religioso também. Acontece então que, a partir do Concílio Vaticano II, ele se engajou no espírito do Concílio Vaticano II e no que diz respeito à situação do Brasil após 64, né, a imposição do regime totalitário, ditatorial, autoritário aqueles militares, durou de 64 até 1985, o Dom Helder se colocou sempre em favor dos direitos humanos, denunciando, né, as prisões, as arbitrariedades, as violências, as torturas. E o fez isso como um bispo católico, na autoridade que tinha dessa posição, denunciando internacionalmente, inclusive, as condições, né, muito abjetas existentes no Brasil autoritário. Então, o Dom Helder, ele foi um sujeito... e essa era a crítica do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, que era um anticomunista ferrenho, ele percebeu o Dom Helder fazendo uso da sua posição de bispo para militar politicamente. Só que era um equívoco do Nelson Rodrigues. Na verdade, ele estava atuando como um bispo católico, com um interesse evangélico de ir contra as violências, de ir contra as brutalidades, torturas, assassinatos, violências de todos os modos, né? Supressão da liberdade de expressão e insensibilidade para com os miseráveis, né? Então, quando ele fazia isso, ele não estava se tornando um esquerdista fantasiado de bispo, ele estava se tornando apenas alguém conectado com a herança do evangelho, né? O Nelson Rodrigues não entendia assim, né? Mas eu entendo assim. Então, a minha opinião sobre o Dom Helder Câmara é muito positiva. Acho que ele foi um modelo, um exemplo. Deveriam existir mais pessoas. Ah, mas o integralismo não é uma coisa bastante duvidosa? Mas sem dúvida. Mas qual é o ponto aqui? É que ele percebeu ali em motivações do integralismo anseios necessários para a sociedade brasileira, que era o quê? A não acomodação daquele Brasil República Velha, ok? Daquele Brasil tem os ricos, muito poucos que são ricos, a grande maioria que é muito pobre e tem uma pequena classe média e tá tudo assim, vamos viver assim, é assim mesmo, cada um se conforme. Não, era necessário olhar para a miséria, para a desigualdade e mudar isso, não é? Para o bem do país, inclusive. É claro que o integralismo contém outras coisas, né? É um movimento autoritário, por definição, né? De uma única alternativa, né? Um Estado integral, um Estado integralista. Ou seja, não é uma proposição de um programa político para ser aplicado, não. É a negação justamente desta possibilidade. É a implementação de um regime. É claro que isso é muito negativo e na ponta leva a tortura, perseguições, e brutalidades e também, não é, privilégios de casta, todas essas coisas. Mas o ponto é que o seu acento sempre foi para a questão social. E isso não é coisa de materialista, isso é coisa de cristão, ok? Estar atento para aqueles que sofrem, as desigualdades, essas coisas todas. Então é um personagem que eu tenho alta conta, ainda que eu não seja católico, ainda que eu não veja os bispos como sucessores dos apóstolos, que eu não veja autoridade mística na igreja nesse sentido que os católicos compreendem, eu compreendo que a Igreja Católica é uma instituição muito importante
muito influente quando você tem pessoas que têm essa sensibilidade social e conexão inabalável com a defesa dos direitos humanos. Eles atuam muito bem e são muito positivos. Não é? Muito bem. Segunda questão de hoje. Marcelo, por que a Igreja Ortodoxa é considerada a Igreja Católica uma igreja franca? Então, isso vem da questão da divisão, né, do Império Romano, entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então, a Igreja Católica estaria ali, né, na área de influência do Império Romano Ocidental, né, sob governança de reis francos, de reis, né, franceses. E a França, né, durante muito tempo foi a nação baluarte do catolicismo. E ainda que há controvérsia de quem influenciava mais quem, né, se eram os reis francos que eram submetidos ao Papa, ou se era o Papa que era, né, sob influência dos reis francos. Mas quando aconteceu então a Quarta Cruzada, né, que momento, né, século XIII, em que os soldados latinos, né, no afã de irem para Jerusalém, passam, né, por Constantinopla, de dominação, né, o reino, né, bizantino cristão, e saqueiam a cidade, assim, realizam todo tipo de obscenidade, brutalidades, roubos, massacres, profanações. Naquele momento, né, para a mentalidade, né, do cristianismo oriental grego, naquele momento se estabeleceu verdadeiramente o cisma entre a igreja latina e a igreja grega. Não foi em 1054. Em 1054 houve lá um desentendimento entre o Papa, o emissário do Papa, o patriarca e tal, mas um outro mundo, né? Não tinha internet, não tinha essa comunicação, né? Tava ali uma rusga, uma coisa. Mas de fato manifestou-se para os orientais que os latinos eram uma outra coisa quando eles, né, realizaram o saque de Constantinopla. E então foi identificado que aquela igreja era a igreja dos francos, era a igreja lá daquele outro reino, não é? Sabe-se, né, que o próprio Papa se pronunciou na época contrário ao saque e tudo mais, mas aquilo ficou meio como um divisor, né, de civilizações, né? Então é por isso, vem daí. Mas é muito pouco usado hoje, né? Mas historicamente você vai ver essas citações, né? É, O que pensar da definição de Mircea Eliade de que a transcendência é uma atividade do sujeito, uma experiência da mente, e não algo realmente que vem, que desce como graça ao homem? Mircea Eliade, um mitólogo, né, escritor, estudioso das religiões, do simbolismo romeno, figura intelectual importante do século XX, que é muitas vezes associado também ao dito movimento tradicionalista, escola tradicionalista ou perennialista. Eu não vou fazer aqui considerações a respeito do contexto desta declaração e qual é o subtexto disso. Mas a respeito desta ideia, né, transcendência é uma atividade do sujeito, uma experiência da mente, transcendência, né, o outro, né, além, né, desta realidade, né, nós podemos dizer que ela pode ser percebida pela mente, mas a experiência de realização espiritual é além da mente. Claro que assim, buscar purificar a mente é o exercício meditativo, né? O caminho do Raja Yoga é justamente a purificação da mente, para que através da mente consigamos alcançar, né, ferramentas para ultrapassá-la. Mas o que vai se dar de especial no êxtase, no samadhi, é uma experiência suprassensorial além da mente. Então, existe, né, as experiências que são realizadas em nível mais grosseiro, né, o nível do cérebro, o nível dos sentidos. Existem aquelas mais sutis ainda na mente, mas ainda temos esse composto corpo e mente aqui.
né? É, algo que desce de graça ao homem pode ser um pouco complicado mesmo se você entender que a própria natureza do ser é divina, de verdadeiramente nada desceu a ele, né? É uma questão de realização do que você verdadeiramente é, que se dá quando você se desprende dos vínculos com o corpo e com a mente. Então, assim, perdão. Se essa declaração vai no sentido de compreender que as experiências estáticas são coisas que acontecem na nossa mente, no sentido absoluto da coisa, está errado. Não. Evidentemente é além da mente. Na mente, nós vamos decodificar isso e conseguir transmitir alguma coisa, que sempre vai ser uma mensagem empobrecida. Aquilo que Siddhartha Gautama alcançou na sua iluminação não foi alcançado na sua mente. Ele transcendeu a mente para chegar lá. E por isso nunca conseguiu transmitir. Nós temos muitas escolas do budismo, muitas alternativas, muitos pensamentos, muitas considerações sobre o que é aquilo. Mas o que é aquilo a gente não pode descrever. Por quê? Sempre estará no domínio da nossa mente. Então tem que ser além da mente a experiência. Muito bem. Marcelo, em um trecho do Evangelho, perguntam a Jesus a respeito do cego de nascença, se ele ou seus pais haviam pecado para que o cego tivesse nascido assim. Ao que Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, pois assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso não vai contra o que ensina algumas doutrinas orientais que dizem que a pessoa deficiente assim nasce devido aos seus pecados de outras vidas? Interessante. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre esse tema. Porque um amigo justamente dizia, né, que essa passagem do Evangelho destronava a perspectiva da reencarnação e da lei de causalidade. E eu dizia para ele que não é necessariamente assim. Eu vou então sintetizar aqui o que eu expliquei do meu ponto de vista naquele vídeo. Os discípulos estão perguntando a Jesus se um cego de nascença, ou seja, nasceu cego, se ele nasceu cego porque os pais dele pecaram e ele foi castigado em virtude do pecado dos pais dele, ou se porque ele pecou. Se é de nascença, aqui está subentendido que os discípulos estão compreendendo, sim, o ensinamento de outras vidas. Então, é muito evidente aqui que existia na consciência daquelas pessoas do tempo de Jesus a compreensão da ideia da reencarnação. Jesus então responde a eles que não se trata de uma coisa nem outra e diz para que nele se manifeste a glória de Deus, e isso está depois em sequência conectado com a realização do milagre. Jesus o cura. Ou seja, a glória de Deus, né? É a glória de Deus que ele diz mesmo? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. A obra de Deus se manifestou nele através da cura de Jesus. A cura de Jesus é a obra de Deus ali, não é? Muito bem. Essa consideração aqui nega a reencarnação e a lei de causalidade? Não. O que ela está definindo aqui é que fulano, vamos dizer assim, né? Marcelo, aqui, nascido. Nasci com características herdadas, ok? Nasci, por exemplo, com varizes, por exemplo. É uma herança dos meus pais, tá bom? Eu posso dizer isso, né? Adveio dos meus pais, do corpo deles, parte física deles. Mas digamos que acontecessem outras coisas, venturas e desventuras na minha vida, não é? Dessas coisas que acontecem, a gente diz, caramba, né? Que azar ou que sorte que fulano deu. Aí alguém vai dizer, poxa, nem todo mundo tem o mesmo destino. Isso se dá por quê? Porque Marcelo, em outra vida, ele foi um cara muito bacana, ou foi uma mulher muito bacana, foi uma pessoa muito bacana, e agora ele advém aqui com essas características. Ou ele foi uma pessoa muito malvada, e agora ele perece aqui com essas experiências desagradáveis. Essa é a ideia da lei de causalidade, basicamente. Isso, sendo verdade, entra em contradição com o que Jesus está dizendo aqui? Não necessariamente. Por quê? Porque eu, Marcelo,
Marcelo Wallace Paiva, nascido filho de Maria e Jorge, que nasceu no Rio de Janeiro em 1977, que vive em São Paulo aqui nos anos 2000, eu não tenho relação com seja lá o que tenha acontecido em outras vidas. Ninguém pode me cobrar, como Marcelo, essas coisas. Eu não tenho culpa de nada, nem mérito a respeito de nada que tenha acontecido em outras existências. Por quê? Porque Marcelo não existia. Não existiu Marcelo. Verdadeiramente. Não é? E o que os meus pais tivessem feito em outra vida também não seriam meus pais. Então o ponto aqui é que não há essa responsabilidade. Nós não podemos olhar para alguém, por exemplo, né, a questão da deficiência, né? Ah, alguém tem uma deficiência. Ah, então muito provavelmente em outra vida ele foi alguém malvado e agora está recebendo um castigo, então eu vou tratá-lo mal. Não, isso não faria nenhum sentido, porque o sujeito que nasceu aqui é uma outra história, começou de novo. Se nós olharmos, então, de um ponto de vista, compreendendo esta linha do tempo expandida, nós vamos poder perceber essas coisas, mas nós vamos ter que, necessariamente nisso, para que tenha lógica, descaracterizar os personagens, dizer não tem mais fulano, ciclano, beltrano. Só que nós não fazemos isso. Nós vivemos aqui nos relacionando com ciclano, fulano, beltrano. Então, desse ponto de vista, a ideia a respeito da lei de causalidade, causa e efeito de reencarnação, ela pode nos dar uma ideia para compreender este aparente caos do mundo. Há situações realmente muito díspares, né? Muito díspares. Pessoas muito, né, afortunadas, pessoas muito desgraçadas, né? De muitas maneiras, né? Nós vemos isso o tempo todo. E aí é natural que as pessoas pensem, há uma justiça nisso porque a desigualdade é muito grande. Então a lei de causalidade diz, né, porque você não está vendo, né, a continuidade disso. Só que essa continuidade não trata de personagens. Então aqui é possível conectar as duas coisas. Não é culpa dele, nem é culpa dos pais dele. E aconteceu mesmo para que se manifeste a obra de Deus na própria vida dele, na própria vida de todos nós. Aqui nós sabemos que tem a questão do milagre. Mas o ponto é que na vida de todos nós se manifesta a obra de Deus. Então, nós não devemos compreender assim. Para mim, Marcelo, me parece uma perspectiva lógica, razoável e racional a ideia da pluralidade, né, da reencarnação e a ideia da lei de causalidade. Eu vejo a aplicabilidade na lei de causalidade no mundo, né? E acho que faria muito sentido conectar isso. Mas isso também eu acho que não deve ser dogmatizado, não é? Na verdade, muito importante para nós, aspirantes espirituais, né? Sri Ramakrishna Paramahansa, por exemplo, nunca enfatizou o ensino da reencarnação. Não era necessário, né? Ele estava naquele contexto, isso já era acreditado. Mas o ponto é que para Sri Ramakrishna sempre foi muito importante enfatizar o aqui e agora. Aqui e agora que importa. É o que eu estou fazendo agora aqui. Não é para saber se na outra vida, o que eu fui na outra vida. Se você acredita nessa possibilidade da reencarnação, saiba, né? Você está vendo a sua vida um pouquinho, né? Já está aqui. Agora, continua andando, continua caminhando, continua trabalhando. Para quê? Para nascer como um bem-aventurado, como um rico, como alguém com beleza, com sucesso? Não, para deixar esse mundo, para se unir a Deus, para realizar a sua natureza divina. Então, de um ponto de vista, né, maior, essas coisas todas elas não precisam ser tão pensadas assim. Nós devemos viver a nossa vida buscando ter consciência disso que eu falo tantas vezes aqui, né? De que somos seres espirituais, tendo uma experiência humana. Às vezes como homem, às vezes como mulher, às vezes rico, às vezes pobre, às vezes com deficiências, às vezes com muita saúde, às vezes com poder, às vezes com nenhum poder, às vezes em sociedades muito justas, às vezes sociedades injustas. O ponto é que isso tudo é uma cenografia que precisa ser descoberta, como se fosse um jogo de esconde-esconde. Na verdade, nós estamos buscando, em todas essas experiências, descobrir o real, discernir do real, né, entre o irreal. Quando nós conseguimos realizar isso, nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos, para além do Marcelo, para além do fulano, do ciclano, da beltrana. Então, esse é o ponto. Eu não vejo nessa passagem uma negação da perspectiva da reencarnação.
e da lei de causalidade. O que ele está querendo dizer é que o José ali, o João, a Maria, ela não pode ser, não está pagando nenhuma pena de outra vida. Não, a vida dela começou ali naquele personagem zerada. Tem as suas próprias responsabilidades. O que explica aquilo que um mestre taoísta já contou certa vez, eu repito aqui muitas vezes, né? O carro que temos e a estrada que caminhamos pode ser explicado por essa lei de causalidade, sim. Mas trata-se agora de conduzirmos o carro com segurança, cuidarmos do veículo, não bebermos antes de dirigir, nos preocuparmos em conhecer as leis de trânsito, sermos atentos com o carro que tivemos na estrada que estivemos dirigindo. Eu acho que esse é o ponto. Ok? Mas é uma questão realmente muito interessante. Muito bem. Irmão Marcel, você conhece a obra do teólogo, terapeuta holístico e padre ortodoxo Jean-Yves Leloup? Se conhece, você acha relevante o que ele tem a dizer? Muito bem. O padre Jean Leloup, ele é membro de uma igreja ortodoxa daquelas ditas assim não canônicas, né? Ele é membro da Igreja Ortodoxa da França. A Igreja Ortodoxa da França, ela foi durante o século XX, né, o estabelecimento de uma igreja ortodoxa do rito ocidental, né? Existiu essa questão, né? Limiar do século XIX para o século XX, né? Muitos cristãos ocidentais desejavam migrar para a ortodoxia, mas não queriam deixar os seus ritos tradicionais, o rito romano, católico, e o rito anglicano. E aí buscaram na Igreja Ortodoxa um tipo de acolhida à possibilidade de se criar na Igreja Ortodoxa, considerando que no passado, né, antes da divisão entre Ocidente e Oriente, as tradições litúrgicas ocidentais eram também ortodoxas, né, pertencentes a uma mesma igreja, se não haveria a possibilidade de se criar então uma adaptação. E isso foi criado, ritos ortodoxos ocidentais, né? Nós temos o rito romano, nós temos um rito chamado rito de São Tícon, que é um rito de adaptação da liturgia da igreja inglesa. E na França, então, aconteceu a mesma coisa, né? Católicos ali, querendo se converter à ortodoxia, foram recebidos com a possibilidade de manter as suas tradições litúrgicas ocidentais, e estabeleceu então uma igreja da França, sob o homofórion da igreja russa, e igreja russa fora da Rússia. Foi isso, igreja russa fora da Rússia? Agora eu não tenho certeza. Mas, enfim, mas foi estabelecido. Acho que sim, porque um grande patrocinador desta igreja da França era o bispo da igreja russa fora da Rússia, João, que foi bispo de Xangai e depois bispo de São Francisco, João Maximovich, que era um homem muito respeitado na igreja ortodoxa, assim, era considerado um santo vivo. E ele se posicionou a favor do rito ocidental. E muita gente não gostava do rito ocidental, achava que aquilo era um tipo de uniatismo às avessas, que era uma coisa de católicos que não se converteram à ortodoxia direito e tudo mais. Mas, né, João de Xangai disse que sim, João de São Francisco, né, disse que sim, ninguém podia ir contra ele, né? E aí acabou que o rito pegou força e essa igreja se estabeleceu na França. Só que, depois, com o tempo, depois da morte do bispo João, o prestígio diminuiu bastante do rito ocidental e também houveram ali questões complicadas, confusas. Um bispo pareceu que era casado, não podia. E aí houve uma série de coisas até que o homofórion, né, da igreja da França passou para o patriarcado da Romênia, que aí quis estabelecer ali um vigário, né, que era um bispo oriental. Houve problemas, o pessoal da igreja da França não aceitou e houve então divisões, separações, e deixou de existir então essa igreja canônica da França. E algumas paróquias foram recebidas pela igreja da Sérvia, continuaram na igreja da Romênia, mas a instituição em si, a igreja da França, não é mais pertencente a essa comunhão de igrejas ortodoxas ditas canônicas.
E esse padre, né, Jean Leloup, faz parte desse movimento já, né, destituído aí de conexão com essa ortodoxia mundial e tudo mais. Então é importante dizer isso porque a trajetória, os escritos, os ensinamentos, as posturas do Padre Jean podem parecer assim bastante, né, distintas, né, do que normalmente se vê como relacionado aos sacerdotes ortodoxos, e é mesmo, porque ele não faz parte desse mainstream, tá bom? Então o que acontece? Ele é um homem muito interessado sobre estudo dos livros apócrifos, muito mais interessado do que normalmente seria um padre de uma igreja ortodoxa canônica. Até porque ele reconhece esses textos com uma autoridade que os padres da igreja ortodoxas canônicas não reconhecem. E ele, então, é um grande entusiasta, né, da percepção desses aspectos mais interiores, né, do cristianismo. E nisso ele se distancia bastante, né, da abordagem comum da igreja ortodoxa. Ele é a favor também de um diálogo interreligioso, de uma investigação até certo ponto dos pontos de conexão entre o misticismo, né, o aspecto místico do cristianismo, né, dos exicastas e tudo mais, com outras correntes orientais, sobretudo, né, que trabalham elementos parecidos com isso. Evidentemente que isso também é um ponto bastante pouco convencional, né? Não se vê isso desenvolvido entre clérigos da Igreja Ortodoxa, infelizmente. E isso já é muito mais claro no catolicismo romano, seria muito menos impactante, mas no caso de um contexto ortodoxo é realmente bem mais estranho. E é interessante, sem dúvida nenhuma, que alguém dentro dessa cultura, embora ele não seja exatamente, né, um sacerdote relacionado com essas igrejas mainstream da ortodoxia, que tenha tanta fluidez e que trate das coisas assim, às vezes subalternizando um pouco, né, as questões de religiões orientais a uma visão muito cristã, natural que seja assim, né, também não dá para se exigir tanto. Mas de modo geral, eu acho positivo a leveza e fluidez que ele traz de pensamento a essas coisas, né? Mas é importante deixar assim, né? Claro que se você está querendo conhecer o ponto de vista da Igreja Ortodoxa e vai ler os livros do Padre Lupe, é preciso dizer que ele é de uma Igreja Ortodoxa alternativa, tá bom? Mas eu acho bom sim. Acho que soma, acho que melhora. Por fim, o que o senhor acha do perennialismo? Conhece a obra do Guénon? Qual a sua opinião sobre o tema? Já fiz alguns vídeos sobre esse tema, inclusive uma série de 3 vídeos chamado A Pataquada do Tradicionalismo, que muito trata, né, da influência do pensamento de René Guénon. Fiz vídeos sobre o Olavo de Carvalho, algumas indicações de livros, né, e considerações sobre melhores alternativas. Um vídeo especificamente sobre as escolas ditas tradicionalistas, né? Houveram dois veios, né? Esse movimento de Guénon e um outro movimento mais influenciado pela sociedade Vedanta nos Estados Unidos. Enfim, eu posso colocar aqui alguns desses vídeos, né, ao final aqui para que os amigos possam ver e também talvez em comentários aqui na descrição do vídeo, indicação de outros vídeos, tá bom? O que eu penso do movimento perennialista? Sim, muito en passant. É um movimento nascido de más leituras, de uma interpretação ruim que o René Guénon teve a respeito, sobretudo, do Advaita Vedanta, da perspectiva das tradições e filosofias da Índia. E essa interpretação dele equivocada das coisas, distorcida das coisas, alienada de um verdadeiro vínculo, né, com um professor espiritual e com a realidade das coisas, fez com que ele criasse uma outra percepção avessa, justamente a perspectiva do Vedanta, sobretudo do Advaita Vedanta, e fez com que ele corrompesse a percepção dele do sufismo, do taoísmo, de todas as filosofias mais não dualistas que ele
desconstruiu e estabeleceu a sua própria oferta ao mundo de pensamento, que é o seu tal perennialismo, né? Que parte de um princípio interessante, né? Compreender, né, os pontos em comum entre todas as tradições, mas ao mesmo tempo, né, desfigurado pela sua ideia de encontrar marcas da verdadeira tradição em certas tradições e de estabelecer a necessidade de uma preservação de formas do mundo tradicional contra uma degeneração chamada mundo moderno ou Ocidente. Ou seja, o Ocidente, comido por esta cultura do mundo moderno, estaria destruindo o mundo tradicional. Seria uma espécie de batalha, né, entre duas tendências, né, e aquelas considerações todas, né, a respeito das tendências mais femininas contra as masculinas, as atlantistas contra as, né, telúricas, né, da Terra, e uma série de distorções pautadas na distorção máxima. A incompreensão de que a perspectiva do Vedanta, sobretudo, do Advaita Vedanta, sobretudo do Advaita Vedanta, mas de todos os Vedantas, e mesmo o espírito profundo do sufismo e do taoísmo, não vão falar para você preservar o mundo tradicional. Vão falar para você transcender o mundo. O mundo, nessas perspectivas, é sempre um cenário, sempre uma cenografia, é sempre um jogo de esconde-esconde. E o ponto em questão é você, em qualquer época em que você esteja, e você já esteve em muitas, vai estar em muitas, é a mesma coisa transcender o mundo. Então não é preservar o mundo tradicional e contra o mundo moderno, não, isso é idiotice. É você estando presente em qualquer fase desta miragem, ver o real. E aí, evidentemente, que você precisa de ferramentas. E as ferramentas são também elementos morais, universais e eternos, sem dúvida nenhuma. Então, yama e niyama, os mandamentos, né? Buscar, né? Não agredir, buscar não desejar possuir, não é? Buscar se purificar, buscar se controlar, né? Svara Pranidhana, entrega completa a Deus, não é verdade? Desenvolver, né, suas potencialidades para aquilo que ajuda você a perceber o real, fazer você menos suscetível a cair na esparrela da miragem. Todas essas coisas fazem parte de vida moral, de vida ética, de vida religiosa. E nisso as tradições e religiões, evidentemente, quando bem preservadas, ajudam. Mas o ponto é que nós não estamos querendo manter o mundo, é uma utilização de uma ferramenta para transcendê-lo. Então, o grande equívoco, a grande bobagem desse movimento perennialista, tradicionalista, é a ideia de que temos alguma coisa contra o mundo moderno. Não temos nada contra o mundo moderno. Nem temos nada contra o mundo. Em certa instância, nós somos mundo em nossa constituição de nome e de forma. O que nós verdadeiramente somos transcende o universo. E é por isso que essa é a percepção advinda do Advaita Vedanta. É a percepção final do sufismo, né? A busca do amado, né? Aqueles homens que vão correr atrás aqueles pássaros, né? Que vão atrás do seu rei, do Simurgh, que são os 30 ali, são eles mesmos. Quando chegam lá, percebem que eles são a unidade fundamental de Al-Halaj, né? Eu sou ele. É isso. Esse é o ponto do taoísmo. O Tao é tudo isso. Então, o erro, o grotesco dessa tendência é essa tentativa, né? Ah, não, a pátria, o sangue, a raça, não é? As questões viris, as questões, as grandes paixões pelo que eu morro. Não, não, não. Cultura de morte pela pátria, pelo sangue, pela família. Não, tudo isso é ilusão. Tudo isso é o contrário, é o avesso. Então,
O René Guénon, ele foi alguém que tentou elaborar uma exposição filosófica, né, uma tese acadêmica a respeito do Vedanta e tomou pau porque ela era fraca, porque ela era inconsistente, se revoltou contra a academia e se tornou um místico, ao seu modo, evidentemente, né? Destituído, né, daquilo que Sri Ramakrishna dizia, né, a autoridade do rei. Não tinha. Ele se envolveu, sim, com sociedades, né, com correntes, com escolas sufis, mas já estava tudo na cabeça dele, né? Sim, li alguns livros do René Guénon, a maioria deles em espanhol e dois em português, e de outros companheiros de movimento. Mas eu gostaria de recomendar aqui este livro. Muito legalzinho, já disponível em português, Contra o Mundo Moderno, o Tradicionalismo e a História Intelectual Secreta do Século XX, de Mark Swedwick. Livro bastante robusto, uma biografia do René Guénon e pinceladas sobre personalidades importantes do dito movimento tradicionalista, bastante informativo, e para todos aqueles que querem conhecer essa questão, né, do movimento de René Guénon e da influência que tem, né, infelizmente pequeno. O livro dá a entender que é muito maior, né? O livro ele é um propositor assim de uma grande influência do pensamento, né, dessa corrente e intelectuais. O autor ele é um especialista ocidental em sufismo, em islamismo, um ocidental convertido ao islamismo, mas assim trata do assunto assim com bastante esmiuçamento a respeito de dados, né, biográficos, épocas, relações, é muito interessante. Então, recomendo bastante esse livro aqui para o conhecimento, para o entendimento melhor desse assunto. Mas esse meu preâmbulo aqui, eu acho que marca a minha posição clara a respeito desse assunto, ok? Eu falava, né, um movimento pequeno e tudo mais, mas assim, é pequeno o suficiente, mas estraga vidas. Nós vemos, por exemplo, o caso do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho talvez tenha entendido errado, distorcido, maliciosamente ou não, o pensamento do Guénon, que já era ruim. Aí provocou o quê? O olavetismo. Nós sabemos, péssimo. Então, assim, essas coisas, né? Essas coisas capengas. Então, assim, hoje você vai ter possibilidade de pessoas, né, se arvorando a criar movimentos, talvez, né, com um afã perennialista, né, contra o mundo moderno e tal. São pessoas que estão brincando, estão na sua casa, brincando de mudar o mundo. Mas nisso despertam gatilhos em pessoas com problemas, né? Pessoas que vão olhar e falar, viu? Então eu tenho uma meta, eu tenho algo a me apaixonar, eu tenho algo pelo que morrer. Não, não vamos ensinar as pessoas coisas para que elas possam morrer. Vamos ensinar a pessoas coisas pelas quais elas possam viver e transcender a própria experiência, alcançando a sua realidade divina. Ok? É isso, meus amigos. Por hoje é só. Um número muito grande de temas, um tempo bastante extenso já. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões. Meu abraço a todos. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.